O que a gente vai falar hoje aqui são os livros e referências no estudo do ritmo, no estudo da rítmica, no estudo da polirritmia. Tem muito livro, tem muita referência, mas a gente precisa entender como esses livros de fato ajudam e como eles são organizados, até mesmo para a gente poder criar um cronograma de estudo para que esses livros resolvam o nosso problema. Os primeiros livros que eu vou mostrar são os livros mais adotados ou conhecidos naquilo que a gente chama de rítmica divisiva, que é a rítmica que a maioria de nós, ou quase todos nós, conhecemos e definitivamente é a rítmica que a gente começa aprendendo. Muita gente nem sabe que existe esse termo, muita gente nem sabe que só estuda essa rítmica, mas a rítmica divisiva é a rítmica baseada nas figuras rítmicas que a gente conhece, nas fórmulas de compasso que a gente conhece. E vou mostrar algumas outras abordagens aqui que nada tem a ver com a rítmica divisiva, mas que se a gente souber, ela pode nos ajudar. Então, o primeiro livro que eu gosto muito, e eu vou mostrar o porquê, e ele é bastante conhecido, é o nosso querido e famoso Pozzoli. Aqui eu tenho uma versão em PDF, mas eu tenho esse livro físico guardado. Eu vou colocar aqui porque vai facilitar bastante a gente poder ver como é que funciona o Pozzoli. O Pozzoli tem lá a parte de solfejo e tem a parte especificamente para o estudo do ritmo, e que é a primeira e a segunda parte, o que faz todo sentido. Então, o Pozzoli separa o elemento rítmico primeiro, antes do elemento das alturas. Tem uma coisa que eu gosto muito nesse livro e que é muito negligenciado, que é esta primeira parte aqui. Ele explica a parte mais teórica, mas é aqui nessa explicação em que ele justifica a importância da rítmica divisiva. Vejam só, uma coisa que não é muito dita, ou muita gente nem percebe, é que na rítmica divisiva a gente tem os pulsos transformados em tempo. Ou seja, o que é o pulso? Qual a diferença de pulso e diferença de tempo? O pulso é aquilo que a gente ouve, que a gente sente, que é constante, que traz o flow e a pulsação da música. O tempo são estes pulsos transformados em pulsos mais musicais, porque fora disso ele não é nada mais do que uma pulsação. E o que faz esses pulsos, como faz para se transformar em tempo musical cujo estímulo, cuja percepção é mais voltada à música? Exatamente a metrificação dele, ou seja, quando você coloca ele dentro de estruturas de 2, de 3, de 4, que são os compassos, e quando eles estão dentro dessas estruturas, eles têm uma percepção diferente, ou seja, nós temos uma percepção diferente deles. O primeiro pulso tende a ser forte, o segundo tende a ser fraco. É exatamente essa diferença da percepção do primeiro, do segundo, ou às vezes do terceiro quando é ternário e também do quarto quando é quaternário, que a gente entende o balanço e o movimento que esse pulso transformado em tempo nos traz dentro da rítmica divisiva. Então, eu gosto muito do Pozzoli nessa primeira explicação do Pozzoli. Ele, olha, o tempo inteiro eu estou mostrando aqui para vocês, e o tempo inteiro ele tem falado da questão da subdivisão, do pensamento diádico, apesar dele não falar desse termo, mas ele fica o tempo inteiro demonstrando o que é forte, o que é fraco, e isso é o que faz a diferença da rítmica divisiva em relação às outras abordagens, que é o Konakol e a rítmica aditiva. Em ambas essas abordagens não tem a questão do forte e do fraco. Isso vem por conta da metrificação, que faz com que isso esteja dentro de uma fórmula de compasso, dentro de uma estrutura de compasso, e dentro dessa estrutura a gente consegue definir o que é forte e o que é fraco, e uma vez definido isso, você tem, então, os tempos musicais que faz com que você sinta movimento dentro deles, ainda que eles sejam rígidos. E o tempo musical é exatamente é o pulso, que não também é só um pulso, transformado em uma pulsação, um estímulo musical. O Pozzoli agrupa os compassos de 2 em 2. Isso aqui, na minha forma de perceber, é excelente quando você quer estudar e vai desenvolver o reflexo. O reflexo nada mais é do que quando você tem que desenvolver uma leitura
à frente, ou seja, o seu olho está à frente enquanto você executa algo que está atrás. A gente pratica isso na leitura normal, de texto, mas na leitura de partitura nem se fala disso. Quer dizer, eu falo isso no meu curso de leitura e percepção rítmica, onde inclusive tem um módulo inteiro sobre reflexo. Eu trabalho isso no estudante. Então, o Pozzoli é perfeito porque você consegue juntar 2 compassos ao mesmo tempo e você envelopa esses compassos, o que faz com que você tenha tempo de olhar para os próximos 2 compassos enquanto você está executando os 2 compassos anteriores. Agora, não foi para isso que ele fez esses grupos de 2 em 2 compassos, que ele enumera aqui 1, 2 e 3. Não, ele fez para que a gente pudesse ver uma combinatória de grupos de figuras rítmicas que ele quer poder alterar. Então, vocês percebam que aqui ele tem 3 figuras rítmicas e uma pausa. Aqui ele altera a segunda figura rítmica com 2 colcheias. Aqui ele troca essas 2 colcheias para o primeiro tempo, isso aqui volta. E esse segundo compasso mantém-se igual. Depois ele coloca tudo com colcheia, e esse aqui ele já começa a alterar. Então, a razão dele criar esses agrupamentos é para facilitar a estrutura de permutação que ele cria. Então, a gente estuda o Pozzoli, mas nem sabe, nunca observa isso nele. Então, ele trabalha isso durante todo o livro, começa com compassos simples, e depois ele parte para os compassos compostos, é uma coisa gradual, e ao final ele faz a junção dos compassos mistos, passando bastante rápido aqui, que é quando ele tem, então, os compassos simples e os compassos compostos acontecendo numa mesma partitura. É um livro bastante completo, na minha percepção, e aqui acaba, e é o livro que eu adoto no curso de leitura e percepção rítmica. Então, o primeiro livro que eu falei aqui para vocês é o Pozzoli, e eu realmente rasguei a seda para o Pozzoli aqui, porque esse livro é muito bem feito, ele é muito bem estruturado. E, como eu falei, a introdução desse livro, é o que justifica a importância da rítmica divisível, e eu não encontrei em nenhum outro livro alguém que desse essa explicação de uma maneira tão clara.